Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora da mini CPI dos Correios que foi aprovada no Senado. Tá? Na verdade, não é uma CPI propriamente dita, é uma chamada a uma série de autoridades para explicar a questão da crise nos Correios. Né? Uma CPI é um instrumento previsto na Constituição, uma comissão parlamentar de inquérito e coisa e tal. Mas vocês sabem que, além disso, o Senado tem uma série de comissões para temas específicos. Então, na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle, foi aprovada a chamada de uma verificação da questão dos Correios, um estudo sobre o que está acontecendo nos Correios, que é uma coisa escandalosa realmente. Né? Os Correios tiveram um prejuízo de mais de 4 bilhões no primeiro semestre. Ontem o Haddad foi numa coisa dar uma entrevista e não soube explicar por que teve esse prejuízo. Parece que pagamentos com cartão estão indisponíveis nos Correios. Vamos entender esse assunto aqui e como que isso aqui mostra, além da coisa importante que é investigar os Correios, isso mostra a fraqueza do governo Lula. Né? Essa notícia foi sugerida por Girafa da Amazônia, Peter Delfuro novamente e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Né? Pois bem, o senador Rogério Carvalho era o responsável do governo para discutir lá na comissão. E aí, mais uma vez, o governo comeu mosca. Ele chegou atrasado no início da comissão e daí a comissão do Senado aprovou essa investigação antes dele chegar. Né? Aqui, ó, o que é a investigação sobre os Correios? O nome técnico dessa mini CPI é Proposta de Fiscalização e Controle, e vai ser chamados os ministros da Comunicação, o Frederico Siqueira, da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, a Esther Dweck, e da Fazenda, o Fernando Haddad. Esse pessoal todo vai ter que ir lá explicar, né, explicar o problema dos Correios lá, né? Ao todo, a investigação inclui dezenas de medidas entre depoimentos, solicitação de documentos, inclusive inquéritos da Polícia Federal. O trabalho será tocado em parceria com o Tribunal de Contas da União. Meu amigo, isso vai dar trabalho para o governo, hein? O cara chegou todo esbaforido, veio correndo, não sei o que lá. Mas esse negócio, cara, atraso é atraso, não tem o que justificar. Mas tive problemas, então sai de casa mais cedo que você consegue chegar no horário. Não tem desculpa para atraso, né? E chega a ser engraçado porque realmente deu uma... Olha só, eu vou tocar aqui o trecho da gravação aqui do Metrópolis que mostra essa conversa. Eu só vou tocar o início, tá? Porque é muito longo esse trecho aqui. Mas só o início para vocês verem o cara esbaforido da vida. Presidente, possamos ter as respostas. Obrigado. Questão de ordem, presidente. Pois não, querido amigo senador Rogério Carvalho. Eu tinha uma questão de ordem sobre essa questão. O senhor abriu já votou? Já votou, já foi aprovado. É o seguinte, o nosso relatório, senador Rogério. Eu vou encaminhar para a mesa, senhor presidente. Já lhe passo a palavra, meu querido amigo. Nós havíamos lido o relatório na reunião do dia 16 de julho, quando nós ficamos de pautar a aprovação dessa proposta de fiscalização. Abrimos e aprovamos agora o relatório prévio pela admissibilidade da matéria. De forma que, se Vossa Excelência quiser fazer alguma consideração, farei diretamente à mesa diretora do... Você viu que o cara esbaforido lá falando, né? E o pessoal mostrou que não, já estava tudo perto, só faltava votar. Começou a sessão, começamos com a votação, e votamos e aprovou a fiscalização e pronto. Ou seja, mais uma derrota do governo por pura bate-cabeça da base. Né? Essas coisas não são independentes. Tá? É o que eu falo para vocês. Se o governo tivesse uma maioria tranquila no Senado, no Congresso, tivesse poder, tivesse de bom grado, se o Congresso tivesse amigo do governo Lula, eles conseguiriam evitar isso de alguma forma. Aquele cara ali não é o único governista que está na sessão. Né? Ele era só o governista responsável por barrar essa votação. Como ele não estava lá, o pessoal votou, aprovou e já está aprovado. Agora não tem como voltar atrás. Ele falou que vai fazer uma reclamação à mesa do Senado, vai chorar lá com a Columbia pitanga dele toda, que furou o pneu da barca e não sei o que lá. Vai falar as merdas dele lá, mas não quer dizer nada. Acabou, né? Votou e entrou. Igual a CPMI do INSS também, que a oposição conseguiu pegar a CPMI do INSS exatamente porque o pessoal do governo demorou a aparecer por lá.
demorou a aparecer, votaram rápido, escolheram o presidente, escolheram o relator e pronto, acabou com a festa do governo que esperava fazer da CPMI do INSS uma CPMI chapa branca, né? Então, de novo, esse enfraquecimento, é como diz o pessoal aqui, ó, o governo Lula perde o fôlego, literalmente, né? O governo Lula está enfraquecido. Ele não tem mais apoio no Congresso. Já não tinha muito apoio no Congresso, nem na Câmara, nem no Senado, mas agora, depois da saída do União Brasil e do PP, realmente a situação fica completamente insustentável para o governo Lula, né? Fica dependendo de poucos gatos pingados e aí dentro do Congresso acaba acontecendo esse tipo de coisa. Então, uma coisa importante dessa história é mostrar realmente como é que esse pessoal está batendo cabeça, estão totalmente perdidos, estão perdendo já um monte de coisa para a oposição. Mas também tem outro aspecto nisso daqui. É importante essa fiscalização, porque, sem dúvida alguma, os Correios estão ficando numa situação delicadíssima aqui. Ó. Pagamentos com cartão de crédito estão indisponíveis para serviço do Correio. Desculpa, pagamentos com cartão. Cartão de débito também não pode. Esse tipo de coisa, eu não sei o que aconteceu aqui. Mas, tipicamente, isso acontece quando você tem, não consegue cumprir os compromissos com a administradora de cartão de crédito, né? Então, se você tem uma loja, uma fábrica, alguma coisa, você tem que pagar para a administradora de cartão de crédito, né, o valor tal para poder usar o sistema. E eu imagino que os Correios não conseguiu honrar isso e com isso cortaram. Eu não sei se isso vale para todo o Brasil ou se é só em Vitória, lá no Espírito Santo, porque essa notícia saiu nesse jornal aqui de Vitória, tá? Os Correios informaram nessa terça-feira, dia 2, que os pagamentos para serviços via cartão de crédito e débito estão temporariamente suspensos por indisponibilidade do sistema da empresa responsável pelo serviço. Indisponibilidade ou falta de grana, né? As postagens pelo site e pelo aplicativo também não estão mais disponíveis, devendo ser realizadas exclusivamente na agência. O pagamento pode ser feito por Pix. Então só tem a opção de dinheiro vivo ou Pix para pagar os Correios. Isso é mais um caso aí do descalabro dos Correios, né? Aqui, ó, Correios tem prejuízo de mais de 4 bilhões só no primeiro semestre. O prejuízo dos Correios é absurdo, né? No primeiro ano do governo Lula já teve um prejuízo enorme dos Correios. Eles jogaram esse prejuízo para o ano anterior, para dar prejuízo em 2022 nos Correios também, mas o prejuízo de 2022 nos Correios é falso. Foi o Lula que deu uma maquiada e jogou coisa de 2023 para 2022, né? Então, em 2023 já teve prejuízo nos Correios. 2024 aumentou ainda mais. 2025 agora já é 4 bilhões só no primeiro semestre. Os Correios simplesmente são inviáveis. Na verdade, no final das contas, o que vai acontecer nessa história, né? A alternativa que tinha era privatizar. O Lula não quer privatizar porque quer manter os amiguinhos todos dele lá, pendurado lá nos Correios, né? Um monte de carguinho que tem lá nos Correios que o Lula botou gente. Esse é um dos motivos pelos quais o Correio dá prejuízo. Os Correios têm uma estrutura com um monte de buraco para botar afiliado político. Sempre foi usado dessa forma. Bolsonaro demitiu todo mundo e deixou o Correio mais enxuto porque pretendia privatizar. Não privatizou só porque teve manobra do TCU, aquele mané lá do TCU, segurou, Bruno Dantas, né, segurou a privatização dos Correios, de forma que Bolsonaro não conseguiu fazer. Entrou o Lula, aí foi a festa. Botaram um monte de encostado lá nos Correios, um monte de despesa, e esses 4 bilhões aqui, quem paga é a gente, meu amigo. O governo que é dono dos Correios. Então, justamente por ser uma empresa estatal, se fosse uma empresa privada, podia ter prejuízo à vontade, porque aí vai falir e pronto, entra outra empresa no lugar, não tem problema nenhum, né? E o pior é quando você vê o Haddad tentando explicar por que os Correios deram prejuízo. Olha só o Haddad falando aqui, isso que foi recente, tá? Perguntar sobre as estatais, né, que registraram um déficit de 2 bilhões agora em julho. Qual é a avaliação que o senhor faz? Por que as estatais estão dando tanto prejuízo depois de terem dado lucro em anos anteriores? Olha, nós temos basicamente um problema nos Correios hoje. Os Correios hoje inspiram cuidado. Por quê? Porque houve a quebra do monopólio. Por quê? Porque vocês encheram de funcionário lá, encheram de cupincha de vocês lá dentro, né? Houve a quebra do monopólio, é verdade, a quebra do monopólio, sabe quando é que foi a quebra do monopólio? Foi em 98, 1998. Fazem 27 anos que houve a quebra do monopólio. Por que só agora começou a dar prejuízo a quebra do monopólio dos Correios, né? Quebra dos monopólios. Houve uma época que os Correios ainda têm o monopólio da entrega de cartas, tá? Mas não tem mais o monopólio da entrega de encomendas. Isso foi lá no governo Fernando Henrique Cardoso.
Então, ele está chorando aqui por causa da quebra do monopólio. Mas, caramba, Haddad, isso foi há 27 anos atrás. Por que no governo Bolsonaro dava lucro os Correios e agora no seu governo dá prejuízo? Não tem nada a ver com quebra de monopólio. Tem a ver exatamente com excesso de funcionário pilantra, excesso de cupincha, sindicalista falido, que vocês botaram, sindicalista pelego, que vocês encheram o Correios disso daí. Né? Houve a quebra do monopólio e hoje o Correio está com um passivo de ter que entregar as cartas. E gaguejando, né? Quebra do monopólio em 98, lá atrás, né? Milênio passado, no milênio passado teve a quebra do monopólio. Como é que o governo anterior funcionava e o seu não funciona, né? Aí ele vai dizer aqui que o problema é que dá prejuízo entregar carta, olha só. Né, para quem usa ainda o Correio nas regiões mais remotas do país, você mandar uma carta de São Paulo para o interior da Amazônia, o Correio vai lá e entrega pelo valor do selo, e aquilo ali não se paga. Imagina, não tem como você pagar com o selo mandar uma carta física, né, para o interior de uma região longínqua do país. Então, peraí, Haddad, você está dizendo então que o melhor é privatizar os Correios mesmo, né? Porque aí dá um jeito nisso. E ele fala essa coisa como se mandar carta hoje em dia fosse uma coisa super comum. A verdade é que praticamente ninguém mais manda carta para ninguém em lugar nenhum. Ah, pode ser que alguém mande uma carta de São Paulo para o Amazonas? Pode ser que mande. Mas a chance disso acontecer é mínima, né? Muito pouca carta que tem para entregar. Esse prejuízo que ele está alegando aí não tem nada a ver no final das contas, né? O grande problema dos Correios é o que eu falei para vocês, é a patota do PT tomando conta dos cargos todos que tem lá. E a incompetência, lógico, né? Os Correios recentemente inventaram um negócio de fazer marketplace dos Correios. Tem o marketplace dos Correios, tem celular dos Correios, sabia? Você pode ter uma linha de celular dos Correios, é uma operadora de celular dos Correios também. Ou seja, eles ficam inventando um monte de coisa. Por que eles ficam inventando essas coisas? Porque eles têm que arrumar motivo para contratar mais gente. Esse é o objetivo dos Correios, é tirar dinheiro do contribuinte brasileiro e aí inventa um negócio qualquer, bota um monte de cupincha amigo do Lula lá, um monte de sindicalista falido ali para fazer sei lá o que, o marketplace dos Correios, e aí dá prejuízo, porque é lógico que vai dar, os Correios não conseguem fazer bem a coisa que eles deveriam fazer. Gente, os Correios têm um mercado maravilhoso no Brasil, bicho. O mercado de encomendas hoje em dia no mundo inteiro é disputado a tapa. Né? Se fosse uma empresa privada capaz de fazer a coisa bem feita, conseguiria ter muito lucro e entregar um bom serviço. É uma área muito disputada. Hoje em dia tudo se compra pela internet. Praticamente mais ninguém vai em loja comprar coisa. Tudo vem pela internet. Então os Correios têm uma oportunidade de negócio enorme. E aí esses babacas, esses idiotas do PT, da esquerda, só conseguem pensar em botar mais cupincha lá para sugar mais sangue. Aí bota um monte de gente incompetente. Esse que é o problema, Haddad. Não precisa gaguejar mais não, já respondi por você. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.